Bom dia, boa tarde, boa noite, turma. Sejam bem-vindos aqui a mais um bloco da nossa aula. E aí, nesse bloco, nós vamos começar a falar dos capacitores. Então, até aqui, nós falamos a respeito apenas de um único tipo de carga, que são os resistores. Agora, nós vamos falar um pouquinho dos capacitores e, nas aulas subsequentes, falaremos a respeito dos indutores, ok? Então vamos lá, turma. Falando a respeito dos capacitores, o que a gente tem de informação importante para falar a respeito deles? Primeiramente, né, definição de capacitor. O capacitor, ele é um elemento que acumula carga no campo elétrico, tá? Aqui eu tenho algumas imagens, né, algumas fotos, exemplos de capacitores. Isso aqui é um capacitor eletrolítico, muito usado em circuitos eletrônicos. Esse aqui azulzinho é um capacitor de poliéster, também muito usado em circuitos eletrônicos. Esses dois aqui de baixo são capacitores aplicados em circuitos de corrente alternada, tá? Usados para correção de fator de potência. Esse aqui é um conjunto desses vários capacitores aqui, é um banco de capacitores. Bom, como que esse capacitor ele funciona? Via de regra, o capacitor padrão, capacitor básico, ele é constituído basicamente por duas placas que armazenam cargas opostas. Essas duas placas são condutoras e elas são separadas por um material isolante, também conhecido como dielétrico. Então, se vocês observarem aqui nessa figura A, você aqui tem aqui duas placas, no caso aqui quadradas, separadas por uma distância d entre elas. Esse espaço entre elas é chamado de meio dielétrico. Pode ser um isolante ar ou pode ser algum outro meio dielétrico, tá? E aí, o que esse capacitor vai fazer? Basicamente, a gente tem a relação de que a carga armazenada pelo capacitor é igual ao valor da capacitância vezes a tensão aplicada sobre ele. Então, você vai aplicar uma tensão positiva de um lado, se for um circuito de corrente contínua, uma carga negativa de outro, e aí essas cargas vão se acumular nessas duas placas e aí uma energia Q será acumulada por este capacitor. Uma outra relação que nós temos é essa aqui. Então, se Q é igual a CV, eu sei que o valor da capacitância é proporcional à energia que eu quero acumular dividido pela tensão do meu circuito. Bom, pessoal, o capacitor ele pode ser formado de várias formas, né, de várias geometrias diferentes. Aqui no caso nós temos dois exemplos. Um exemplo é o capacitor de placas paralelas, que foi esse que eu apresentei anteriormente. E outro exemplo, um capacitor de cápsula cilíndrica, tá? Qual que vai ser a diferença entre esses dois capacitores? Então vamos lá. Primeiro, o capacitor de placas paralelas. Pela lei de Gauss, nós sabemos que o valor da energia acumulada no capacitor ele pode ser igual também ao ε0, permissividade do meio, vezes o produto do campo elétrico armazenado pelo capacitor, vezes a geometria do capacitor, a área da placa paralela. Tá? E isso vem de onde? Vem da relação, né, dada pela lei de Gauss, onde você leva em consideração tanto o campo elétrico que se estabelece do mais para o menos, da placa positiva para a negativa. Lembrem-se de quando a gente estudou o campo elétrico, eu citei o exemplo, né, do campo elétrico uniforme produzido por um capacitor, duas placas paralelas. Então é este campo elétrico vezes o produto, né, da área. Mas aí, pela diferença de potencial do capacitor, eu sei que a diferença de potencial vai ser a integral de E ds, tá? E aí, solucionando esse integral, eu chego na relação de E vezes D. Ou seja, o capacitor ou a tensão armazenada nesse capacitor será igual ao produto do campo elétrico pela distância entre as placas. Então, dependendo do valor de energia que você armazena, ou seja, do campo elétrico, e dependendo da distância entre as placas, você vai ter uma diferença de potencial maior ou menor. Como Q é igual a CV, eu vou chegar nessa relação aqui,
que C vai ser igual a ε0 vezes A dividido por D. Qual que é o objetivo dessa fórmula? Percebam que no caso anterior eu tinha dito que C era igual a Q sobre ΔV. Só que esse Q ele é muito difícil de você descobrir. E o próprio ΔV também, porque o capacitor ele fica carregando e descarregando. Então, através dessa dedução, a gente chega numa relação onde o valor da capacitância passa a depender exclusivamente de quem? Da geometria do capacitor, da área e da distância entre as placas. Então, isso facilita muito o cálculo e o dimensionamento do capacitor. Tá? A mesma ideia, pessoal, é aplicada para o capacitor cilíndrico. Então, você faz todas essas deduções que eu fiz aqui para o capacitor de placas paralelas, e aí você vai chegar na dedução do capacitor cilíndrico. A diferença do capacitor cilíndrico é que ao invés de você ter duas placas paralelas, você vai ter duas cascas cilíndricas concêntricas. Uma você vai ter carga positiva, aqui nessa imagem seria a casca cilíndrica interior, e o outro você vai ter carga negativa. Poderia ser o contrário? Poderia. Você vai ter esse campo elétrico aqui produzindo uma determinada carga Q aqui armazenada. Fazendo as deduções, eu chego nessa relação aqui, que a capacitância desse capacitor cilíndrico é 2πε0 vezes o L, lembrando que este L aqui vai ser o que seria o nosso comprimento do cilindro, a altura do cilindro, tá? Então, isso seria o nosso L, dividido pelo logaritmo neperiano, né, Ln, de B sobre A. B seria o raio da casca esférica posterior, da casca cilíndrica externa, no caso. E o A, o raio da casca cilíndrica interna. Tá? Então, novamente, a gente passa a ter a capacitância função única e exclusivamente das dimensões do capacitor. Bom, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês e eu aguardo vocês no próximo bloco. Até lá!